E eu, de tanto ler e estudar, vi que realmente o socialismo não funciona e eu sou contra o socialismo completamente. E o comunismo e o PT, principalmente desse ataque todo, eu comecei a ver as coisas que o PT fazia e o Lula em especial, que eu nunca caí nessa história dele. Ele, para mim, parece um vigarista. Fala, pessoal! Trago para vocês essa entrevista do podcast Tramonta News com o músico Roger, componente da banda Ultraje a Rigor e do elenco do The Noite com Danilo Gentili, onde o Roger detona Lula e o PT, se diz anti-PT, reprova o governo Lula e explica os motivos de apoiar Bolsonaro. Roger chega a falar que Lula é vigarista e usa o mesmo termo quando perguntado sobre Pablo Marçal. Ele não faz rodeios para expressar fortemente a sua opinião política, mostrando ser muito convicto do que acredita. Deixe a sua opinião nos comentários, curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Brincadeira, e repete sempre essa brincadeira quando alguém fala, e aquela música que tá falando, é Bruno e Marrone. E aquela música tá, é Bruno e Marrone, lógico, uma de uma banda, outra de outra, e ele sempre brinca assim, isso é Bruno e Marrone, tudo é Bruno e Marrone, tudo é Bruno e Marrone. O Roger, nos últimos anos, instalou-se uma discussão muito grande no Brasil por causa do posicionamento político de artistas. Artistas começaram a se posicionar de uma forma ou de outra forma, e também passou-se a cobrar de artistas, e até de jogadores de futebol, né, que se posicionassem ou que deveriam se posicionar politicamente, né? Você passou a se posicionar politicamente também, e você nunca levou desaforo para casa. É verdade. Quando você falava alguma coisa ou você era confrontado com alguma coisa, você sempre respondeu. Né? Você sempre se posicionou. Você já foi de esquerda? Olha, não. Entendeu? Porque, assim, eu não sabia o que era esquerda e direita. Eu cheguei a perguntar para o meu irmão, que estudou na USP, o que é isso, esquerda e direita? Isso 70 e alguma coisa tal. Ele falou, se você é a favor da ditadura, né, militar, você é de direita, se não você é de esquerda. Ah, ok, então sou de esquerda e tal. Mas aconteceu comigo uma coisa muito pontual, vamos dizer assim, né? Porque eu morei nos Estados Unidos em 79 e 80 e vi lá um mundo que eu não conhecia no Brasil. Um mundo de as pessoas todas se dando bem. Eu era lá o estrangeiro, o pobre, porque lá só tinha subemprego, emprego de entregar pizza, de lavar chão, de limpar a casa, diarista, essas coisas assim. E eu era classe média, na boa. Todo mundo ganha dinheiro e uma honestidade do cara largar. Aliás, hoje em dia, lá em São Francisco, onde eu morei, estava uma desgraça por causa de uma administração esquerdista, né? O cara pode roubar até $950, meu. Mas, enfim, o cara largava a chave no contato. Eu fui no banco, abri uma conta. Como é que você chama? Onde é que você mora? Ok, então tá aberta. Não precisa levar uma penca de documentos. Então, votação. O cara vai tirar uma linha de ônibus do lugar, tem votação. Eu falei, nossa, que coisa linda isso aqui, né? Mas eu não me adaptei. Morar lá, a minha ideia era ir morar lá e ficar lá. Mas não me adaptei. Então, eu voltei pensando, bom, eu gostaria que aqui fosse mais assim, dessa forma e tal. Não tinha Twitter ainda, né? Quando eu comecei a banda, etc. E sempre foi um hábito do brasileiro meter o pau no governo. Pelo menos, a gente, né, se diverte pelo menos metendo o pau no governo. E nos anos 70 era muito fácil, porque tínhamos um inimigo comum, vamos dizer assim, né? Então todo mundo fazia esse papel de chegar na TV, porque os políticos, porque não sei o quê. Era muito fácil, né, ser do contra. Daí, certo dia, eu tô lá descendo o pau no governo no Twitter. O governo, por acaso, era o do Lula. E recebi um ataque coordenado, sabe, do que eles chamavam de MAVES na época, que era militância em ambiente virtual. E eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Né, meu? Não posso criticar, né? E daí
dentro do Twitter mesmo, pessoas que já sabiam como é que era, começaram a me falar de espiral de silêncio, o italiano Gramsci, e, né, e o que é isso, o que é aquilo, como é que funciona, e eu comecei a estudar isso, e comecei a ver realmente o que estavam fazendo comigo, sabe? E é gente que ou me critica sabendo o que está fazendo, isso tudo fui aprendendo, né? Sabendo o que está fazendo, ou porque considera que eu sou uma ameaça à ideologia deles e tal. E eu, de tanto ler e estudar, vi que realmente o socialismo não funciona e eu sou contra o socialismo completamente. E o comunismo e o PT... Principalmente desse ataque todo, eu comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial, que eu nunca caí nessa história dele. Ele, para mim, parece um vigarista. Parece não, ele mostra, tem vídeos das coisas que ele fala, a maneira como ele gesticula e faz de bravo, de revoltado, e depois faz o contrário do que ele fala que vai fazer e tal. Enfim, eu não gosto disso. E daí... eu tenho todo o direito de não gostar disso. Mas, ainda nesse ataque, os petistas, que são muito espertos, são muito coordenados, uma coisa que a direita não era aqui, eu nem me considero tanto de direita, já fiz aquele teste que é um quadrado assim, eu costumo ficar ali pelo meio. Mas, enfim, daí então eles falam, a ideia, eles criaram esse termo bolsonarista, para também nos equipararmos aos petistas. Embora hoje em dia existam realmente bolsonaristas fanáticos e tal, porque é melhor falar, o cara é um bolsonarista, do que falar, o cara é um antipetista, que é, na verdade, o que eu sou. Entende? E eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista, nazista, homofóbico, racista, caramba e tal. E se você é bolsonarista, isso já é uma falácia, porque ele não é. Isso é uma falácia do espantalho. E se você é bolsonarista, você é igual a ele. Isso é outra falácia. Por que não? Antes dele ser eleito, eu cheguei a falar, até o Bolsonaro brincou comigo depois, tal, naquele jeitão tiozão dele. Eu falei, eu não estou procurando alguém para casar, estou procurando alguém para governar o país, né? E não o comunismo, o que está escrito no socialismo, na própria estatuto do PT, que era o que eles queriam implantar, não deu certo em lugar nenhum. Eles vêm sempre com essa resposta, porque não foi implantado direito, tal. Mas, enfim, então, eu estou escolhendo alguém, não acho que ninguém vá consertar o Brasil sozinho. Eu sempre achei que é uma coisa que o povo deveria fazer, mas que o povo, por enquanto, não tem condições. Como o Pelé disse, como eu disse na música lá, a gente não sabemos escolher presidente, que foi uma coisa, né, meio ligada por causa da frase que o Pelé disse, que também não foi bem essa, mas enfim. Então, o que eu estou dizendo é que isso tudo esse negócio de construir narrativa, de ofender qualquer um que seja anti-PT e tal, isso mostra inclusive o tipo de gente que eles são, sabe? A canalice desse comportamento, que é onde a direita costuma se dar mal, porque a direita tem escrúpulos. Não vou fazer isso não está certo, tal. Agora estão começando a fazer. Mas acontece que toda essa divisão que você está dizendo começou, foi a esquerda que começou. Nos anos 80 não tinha isso. Embora tivesse acabado a ditadura, a gente era todo mundo, oba, legal, acabou, era um ambiente de alegria, de esperança no futuro, todo mundo estava achando que, oba, agora nós vamos crescer, isso, voo de galinha, eu vivo dizendo que a gente vive de voo de galinha. Voo de galinha. Tem um governo que sobe aí,
Pois é. Aí vem um outro governo que nem sobe. Aí vem um outro governo que, quando você espera que um vai dar certo, o outro vai destrói o que o outro fez. Agora, você falou de escrúpulos. Hoje tem um surgimento, você é um cara que é politizado, você acompanha o noticiário, os acontecimentos. Hoje tem um cara que revirou aí de ponta cabeça à direita, que é o Marçal, né? E aí, que avaliação você, como artista que acompanha os acontecimentos? Primeiro eu queria que você falasse sobre essa questão do escrúpulo. Você acha que o Marçal tem escrúpulo? Não. E eu desde o começo também falei, Marçal é também um vigarista, eu já tinha dado provas disso. Eu não posso afirmar que ele seja um vigarista, mas parece ser também, né? O próprio negócio de coach e tal já me parece vigarice. Mas agora, o que eu cheguei a postar isso, que o Marçal era o seguinte, bom, dane-se, eu vou postar no Marçal porque eu não, sabe, eu quero mais ver o circo pegar fogo, porque não, a pessoa não está satisfeita. E acontece isso desde, né? Votaram no Cacareco, acho que você se lembra disso, né? Cacareca no rinoceronte. No rinoceronte do zoológico. No zoológico. Né? Votaram no Macaco Tião. Rio de Janeiro foi Macaco Tião. Rio de Janeiro, eu cheguei a fazer campanha lá junto com o Cacete e Planeta. O Cacareco foi aqui em São Paulo. Né? O Macaco Tião foi no Rio de Janeiro. Chegamos a essa época de que, olha, pelo menos esse cara tá aí arrebentando, falando mal de todo mundo, sabe, tá botando fogo no parquinho. Então muita gente foi nisso, mas eu não considero nem que ele seja... essa história também de direita começou, tem gente que fala, não, para ser de direita você tem que ser católico, cristão, você tem que ser contra aborto, tem um pacote que às vezes a pessoa não se encaixa ali. Eu próprio, entende? Então, e isso é muito dessa narrativa também que a esquerda sabe fazer, a esquerda é organizada e começa a criar esses pacotes assim para perder força mesmo, para dividir, né? O que você achou dessa entrevista? Concorda com as declarações de Roger? Ele te representa? Deixe a sua opinião nos comentários, curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser aprender a faturar de 2 a 5 mil reais por mês postando vídeos que monetizam, clique no link da descrição e assista a uma aula gratuita que vai te ensinar a criar canais lucrativos de vários nichos aqui no YouTube. Até a próxima!